Diga para a pessoa que está do seu lado, não se engane. O se é muito importante, né? Não se engane. Existem pessoas que podem estar se enganando. E o Senhor vai falar conosco hoje, lá em Números. Vou pedir para que vocês abram a sua Bíblia em Números. Foi o título que o Senhor me deu, não se engane. Números 22. Quando o Senhor me deu essa passagem, eu fiquei intrigada, muito intrigada. Então a gente vai aqui devagarzinho. Moabe era um rei e ele estava se sentindo ameaçado pelo povo de Deus. E o fato dele se sentir ameaçado é porque ele já sabia que as vitórias do povo do Senhor, elas vinham pautadas na mão do Senhor sobre o povo. E Moabe estava temendo o povo de Deus vencer o povo moabita. E aqui eu marquei no verso 3. Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Primeira coisa que a gente vai pensar aqui é que quando nós nos entendemos como filhos de Deus, confessos em Cristo Jesus, lavado e remido no sangue do Senhor, nós incomodamos pessoas. Pessoas se incomodam conosco e muitas vezes elas querem destruir aquilo que nós temos com o Senhor, que é um relacionamento de fé. Aqui Moabe estava temendo esse povo por causa do poder de Deus sobre a vida deste povo. E ele não queria perder o seu reinado. E muitas vezes pessoas que estão ao nosso redor, que nos enxergam e que vê a prosperidade do Senhor se manifestando nas nossas vidas, nós incomodamos. Mas nós não podemos nos enganar. E mais à frente ele resolve convocar Balaão. Balaão era um homem que tinha uma intimidade com Deus, queridos. Ele conversava com Deus. E ele tinha uma fama aqui que Moabe disse: eu sei que quando você abrir a boca e abençoar, a pessoa é abençoada. E quando você abrir a boca para amaldiçoar, a pessoa também é amaldiçoada. E é aqui que a gente vai entrar no mistério de Deus para as nossas vidas. Diga novamente, não se engane. Balaão era um homem que tinha um relacionamento com Deus, queridos. E nós temos um relacionamento com Deus e nós não podemos nos enganar diante das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, com nossa vida espiritual, achando que está certo e nós estamos cometendo um grande erro. Olha só o que aconteceu. Anotei o verso 6. Vem, pois, agora, rogo-te e amaldiçoa este povo, porque é mais poderoso do que eu, para ver se poderei ferir e lançar fora da terra. Porque eu sei que quem você abençoar será abençoado, e quem você amaldiçoar será amaldiçoado. É muito difícil dizer o que eu vou dizer agora para vocês. Balaão, um homem que tinha um relacionamento com Deus, dentro da igreja, muitos têm seu relacionamento com Deus, mas muitos podem estar equivocados com o que está ouvindo. Moabe chamou Balaão e mais à frente ele coloca aqui no 7, foram-se os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas com preço dos encantamentos nas mãos. E chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. E quando esse povo, os anciãos chegaram diante de Balaão, tinha algo que este homem de Deus foi seduzido. Cuidado com as seduções. Cuidado com as palavras que vocês ouvem, porque elas podem ser interessantes. Você achar que está na posição de homem ou mulher de Deus, mas pode estar no engano. Naquele momento, Balaão poderia ter dito: não vou. Ele disse para aquele povo: fique aqui que eu vou consultar o Senhor.
Por que ele deixou ficar aqui? Porque os olhos dele já estavam sendo seduzidos pelos encantamentos. Queridos, isso é muito perigoso. Às vezes andamos com pessoas que elas podem ser encantadoras. E nós precisamos tomar cuidado com esses encantos que nós temos dentro e fora da igreja. E aí o que me chamou a atenção é que ele disse, não passem a noite aqui, porque depois eu vou responder o que o Senhor está dizendo. Quando eu comecei a ler, eu falei assim, isso parece justo. Porque ele está dizendo assim, fiquem aí, porque eu vou perguntar para Deus e eu vou dar a resposta. Atitude de crente coerente? Sim. Mas ele pediu para os homens ficarem. E o interessante é que no verso, deixa eu ver, aqui no verso 8 diz assim, disse-lhe, passai aqui a noite e vos trarei resposta como o Senhor me falar. E os príncipes dos Moabitas ficaram lá. O que me chama a atenção, queridos, é que Balaão não foi a Deus, Deus foi a Balaão. Então veio Deus a Balaão e o Senhor me reportou quando Adão pecou. Deus foi a Adão e disse assim, por que está se escondendo de mim? Deus sabe onde está o pecado no coração do homem. Deus é o único que sonda o coração. Coração, não como uma bomba propulsora que impulsiona o sangue pelo corpo, mas o coração, mente, pensamento. Deus é o único que sonda as mentes, queridos. E Deus ali estava sondando a mente de Balaão. E o Senhor se antecipou. Quando o Senhor se antecipa e fala conosco, nós precisamos prestar atenção, porque tem algo que nós estamos fazendo que não está coerente na ótica, no propósito, segundo as diretrizes do Senhor. E aí, sabe o que foi que o Senhor perguntou para Balaão? Quem são esses homens? Deus sabia quem eram esses homens? Claro que sim. Mas Balaão precisava falar ao Senhor, porque o Senhor queria que ele se ouvisse e percebesse que não era gente boa. Será que nós não estamos andando com gente muito boa e que estão nos seduzindo com palavras santas? Até mesmo usando a Bíblia. Vocês sabiam que Satanás usou palavras da Bíblia para seduzir Jesus? Porque isso não vai acontecer hoje nos nossos tempos, queridos. Precisamos estar preparados. Aí Deus perguntou para ele, quem é esse povo? Aí ele disse assim, Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas. Ele disse assim, eis que aquele povo que saiu do Egito, ele está querendo que eu amaldiçoe. Aí Deus disse assim, não mexe com esse povo, porque é um povo bendito. Bastava para Balaão acabar com a história? Para mim bastava. Se Deus dissesse assim, não mexe com aquela pessoa, eu recuava. Mas veio uma segunda tentativa. Então disse Deus a Balaão, não irás com ele, nem os amaldiçoarás, porque este povo, porquanto bendito é. Aí Balaão deu a resposta para os moabitas, para os príncipes que vieram. E levaram a resposta novamente para o rei. Mas ele não desistiu. Eu quero dizer para vocês que o inimigo, quando quer nos colocar em cilada, ele sempre vai vir com palavras sedutoras. Primeiro ele veio com os encantamentos. Agora, olha só. Porém, Balaque prosseguiu ainda em enviar mais príncipes e mais honrados. Ou seja, uma coisa mais pomposa para Balaão ficar, uau, como eu sou importante, eles vieram novamente. Aquele encantamento do início, Deus cortou o barato de Balaão, mas o inimigo continuou insistindo com palavras sedutoras. Jesus, ele foi provocado, seduzido por vários poderes da terra que Satanás estava dando para ele, para que ele negasse ao Senhor. E no momento, queridos, que nós passamos por situações assim, a gente está negando ao Senhor. Não vamos nos enganar. Não se deixe enganar, porque a própria Bíblia diz, enganoso é o coração do homem. Não confie no seu coração, não confie na sua mente, mas confie no que o Espírito de Deus está lhe falando nessa noite. É tempo de sermos crentes verdadeiros, não Toméis da vida, tipo, só acredito se eu enxergar as marcas do Senhor. E Jesus chamou Tomé de incrédulo. Aqui, Tomé, olha aqui, mas deixe de ser incrédulo.
E dentro da igreja ainda há incredulidade. Não podemos mais ser crentes de bancos de igreja. O Senhor derramou a cada um de nós aqui poder. E o poder está na palavra. E muitas vezes as nossas vidas elas estão dando para trás, porque a gente não entende como usar esse poder. É que nem... Alguém já assistiu aqui aquele filme da Múmia? Tem vários, já foram vários, né? Mas é um que a mulher morre, aí o cara abre um tal de livro lá, fica falando um bocado de coisa lá, e a mulher levanta, aí ela sai, volta, né? Isso aqui, ó, é ressurreição. Lá é ficção, aqui, ó, é ressurreição. E nós precisamos nos apropriar da palavra do Senhor. Mesmo que você não tenha uma fé suficiente, você diga, Senhor, aumenta a minha fé. E o Senhor, Ele vai lhe ouvir. E aí vem, né? Balaque prosseguiu insistindo, mandou príncipes mais honrosos que vieram a Balaão e dizendo assim, rogo-te que não demores, vamos lá ver o rei. Porque grandemente, olha o recado que o rei Moabe mandou para Balaão. Você não se seduziu pelo encantamento, eu agora vou insistir para te dar algo mais, para ver se você consegue fazer o que eu quero. O inimigo quer que a gente faça o que ele quer. E sempre vai colocar situações que são dáveis, sedutoras, mas são ciladas. Balaão, ele achava que estava bem. Eu falo com Deus, Deus falar comigo. Então eu estou numa boa, eu estou na presença. Mas nem sempre. Quando Deus fala e a gente ouve, a gente está na presença. Porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois agora rogo-te, amaldiçoa esse povo. Satanás fez isso com Jesus. O que você me pedir, deste reino eu te dou. O que é que você quer? Aqui já estava sendo ensinado e Jesus lá na frente só faz confirmar. Satanás, ele vem como um lobo, calçado com sapatinhos de lã, para enganar aqueles que não estiverem atentos. Porque a própria Bíblia diz, queridos, mesmo aqueles que foram escolhidos também podem ser enganados. E o Senhor está separando um povo. E quando a gente compreender isso na essência do nosso coração, que o Senhor está preparando um povo, a gente vai levantar, vai tomar café, vai almoçar, vai conduzir a vida, vai trabalhar, vai estudar, mas tudo o que fizeres, faça para a glória de Deus. Tudo que você fizer nesta terra, faça para a glória de Deus. Caminhe na presença, porque na presença tem resposta, na presença tem livramento. Às vezes a gente quer um livramento da nossa própria ótica, né? Mas nem sempre ele funciona. Então, Moabe é que ele foi apelativo. Podem existir pessoas dentro da igreja apelativas para você? Tipo assim, imagine que a gente está numa igreja X, os irmãos estão lá congregando, aí a irmãzinha X, a irmãzinha Y conversando sobre a irmãzinha Z. Aquela irmãzinha Z, ali é uma pessoa que não dá para a gente confiar. Aí você ouve da irmãzinha X acerca da irmãzinha Z. Você andou com a irmãzinha Z para saber qual é o problema da irmãzinha Z? Porque ela é calada, porque ela é na dela? Será que o conceito da outra é verdadeiro? Não vamos andar com ela e vamos orar para que ela vá embora daqui, vá embora para outra igreja. Você está amaldiçoando uma vida. A gente precisa tomar cuidado com o que a gente está ouvindo dentro da igreja. Às vezes, a gente deixa de prestar atenção ao que o Senhor está falando e presta atenção ao que o homem está falando. Deus está falando aqui nessa noite. Preste atenção ao que Deus está falando com você e não se deixe levar pelas falas encantadoras de Balaões dentro da igreja. Como eu vou entender, Senhor? Ele pode botar uma jumenta na sua frente, mas Deus, ele vai fazer você ver. E aí Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: nossa, que honra! Vieram os mais príncipes, mais honrosos, com mais coisas assim, me dizendo que tudo que eu quiser. Fiquem aqui.
Eu vou perguntar para Deus de novo. Deus já tinha respondido ou não já tinha respondido? Ele estava sendo seduzido, ele estava gostando do que ele estava vendo. Ele estava se envaidecendo, porque eu sou o cara que quando abre a boca, se amaldiçoar, amaldiçoou, se abençoar, abençoou. E eles estão me dando coisas que eu nunca tive na vida. Satanás dá tudo que você quer, viu? Cuidado, o preço é alto. Porque o que o Senhor nos dá, que Satanás pode dar também, que o Senhor permite, viu? Mas para ver como é que está o nosso coração, em que nós estamos confiando. Eu sempre ouvia de minha avó que dizia assim, vem rápido, vai rápido. Chega rápido, vai embora rápido. E a gente tem que estar atento. E aí ele disse assim, podem ficar assim, olha, eu não poderia fazer nada se o Senhor não disser, mas fiquem aqui mais uma noite que eu vou consultar o Senhor. Ele não era mais para fazer isso não, queridos, porque Deus já tinha, Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa, ele não volta atrás, quando ele diz sim, sim, não, não, o que passa daí é o que? Procedência do maligno. O nosso Deus é assim, e no momento que Balaão está sendo abordado novamente, com uma sedução maior, ele diz assim, não, eu vou perguntar para Deus de novo. Aí eu vou conjecturar aqui, quem sabe ele não mudou de ideia, mas ele já estava contaminado pela sedução do prazer mundano. E aí Deus disse assim, vai, você está desejando tanto, vai. Agora o que eu disser para você fazer, você vai fazer. Rapidinho ele arrumou tudo, de manhã cedo ele se arrumou e foi. Arrumou a jumenta, pegou 2 servos e foi. No meio do caminho, a jumenta viu o que Balaão não viu. Por quê? Foi aí que eu fiquei invocada. Eu digo, Senhor, por que o Senhor se chateou com Balaão? Aí ele pediu para poder voltar para o texto, porque não era para Balaão ir. A primeira resposta que Deus deu para Balaão era para Balaão quietar e dizer assim, não vou, Deus já disse que não é, e acabou. Mas veio mais sedução, ele se deixou levar. Então Deus está dizendo nessa noite para a gente, não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Ai, mas isso é tão encantador. É tão maravilhoso, me dá uma alegria tão grande no coração, isso me faz tão bem, e eu tenho um relacionamento com Deus. Eu vou perguntar para Deus de novo. A gente tem que tomar cuidado com isso. E aí então ele coloca aqui, né? Ele disse, você vai fazer tudo o que eu disser. Pode ir, Balaão. Então Balaão se sentiu respaldado em Deus. Deus nos deu livre arbítrio. Deus não amarra ninguém para fazer o que Ele quer. Ele quer que a gente faça a vontade dEle, mas Ele quer que a gente faça com a nossa consciência, de livre e espontânea vontade, sabendo que temos dificuldades, que temos lutas para enfrentar. Mas Ele quer que a gente escolha sacrificar o eu em prol daquilo que é propósito de Deus para as nossas vidas. E ele foi. E aí, quando ele foi, arrumou a jumenta e tal, e o anjo do Senhor se pôs no caminho por adversário. Está aqui no verso 22. Deus disse assim, vou mandar um anjo, não é um anjo. E quando diz assim, o anjo, é especial, queridos. É como se fosse a personificação de Deus ali para impedir que Balaão prosseguisse. Mas como Balaão já tinha organizado a sua mente, o seu entendimento, sou um homem que tem um relacionamento com Deus, no primeiro momento eu obedeci, não fui, falei para os caras, eles voltaram, ofereceram um negocinho melhor, mandei ficar, Deus mandou eu ir. É de Deus. Ele não conseguia, ele ouvia, mas ele não conseguia mais enxergar. E aí o homem, quando ele se engana, ele perde realmente o discernimento. Deus colocou um anjo, porque está dizendo aqui o anjo, para poder ser adversário de Balaão. A ira do Senhor se acendeu. Sabe por que a ira do Senhor se acendeu, queridos? Cuidado de Deus com a vida de Balaão.
A gente tem que tomar consciência que, Deus é um Deus que castiga. O castigo de Deus vem como consequência, querido, das nossas próprias escolhas. Mas naquele momento que a ira de Deus se acendeu, foi para poder puxar Balaão para o prumo espiritual, para a visão ser aberta. Muitas vezes a gente acha que está ouvindo a voz de Deus e ela é verdadeira, a gente segue, mas nós estamos cegos espiritualmente, porque o Senhor quer que todos os nossos sentidos espirituais estejam aguçados para a gente não ficar enganado com o inimigo. E está na hora da gente abrir os olhos, abrir os ouvidos espirituais, prestar atenção no que o Senhor está falando. E veio, pois, o Senhor e Balaão... Não, deixa eu ver aqui mais para frente. Então, Balaão não viu o anjo. Quem viu? A jumenta. Queridos, aqui tem um mistério tão lindo que preciso ler. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, que estava no caminho, com sua espada desembainhada na mão. Pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta e fez-las voltar para o caminho. A jumenta estava ali agora, naquele momento, como um instrumento para salvar a vida de Balaão. Às vezes vem um jumento, umas pessoas que a gente não dá valor nenhum, e está nos chamando a atenção, e a gente diz assim: eu quero voltar para o mesmo caminho, porque eu ouvi a voz de Deus, é isso aqui que eu tenho que fazer. É desse jeito que eu quero. E bateu na jumenta para ela voltar para o mesmo caminho. Mas o anjo do Senhor continuou lá, lutando pela vida de Balaão. Apesar da ira do Senhor, era para lutar pela vida de Balaão. Apesar de nós, queridos, o Senhor se levanta para lutar por nós. Mesmo que a gente esteja enganado, Ele se levanta para lutar por nós. Quando você vê que o caminho está se mudando, você tem que ficar alerta. Tem mistério aí. Tem um propósito de Deus, tem um praquê do Senhor, e eu preciso entender. E aí vem, o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede e apertou o pé de Balaão contra a parede, e Balaão bateu na jumenta de novo. Eu quero dizer para vocês que quando o Senhor fica chateado, sabendo que a gente está fora do propósito dele, a gente recebe aperto, queridos. E aí a gente fica sem entender. Por que está tão apertada aqui essa situação? Porque o caminho do Senhor ele é estreito e ele quer que a gente abra os olhos. Aí sabe o que foi que o Balaão fez? Bateu na jumenta. Ele ainda estava cego. Mais adiante, pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Primeiro o Senhor permite que a gente passe por aperto. Depois as coisas vão ficando mais estreitas. Até a gente ser espremido e ficar no prumo do Senhor. Aí a situação agora já estava mais estreita para Balaão. O que foi que Balaão fez? Bateu na jumenta. Será que a gente vai ficar batendo cabeça o tempo todo, queridos, quando Deus está querendo falar com a gente? Saia dessa situação, saia dessa decisão. Olha o caminho que você está tomando, que isso não é propósito meu. Eu permiti que você fosse porque você estava querendo ir no seu coração por causa dessa sedução. Mas não é isso que eu quero para você, Balaão. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor, aí ela se deitou debaixo de Balaão. Aí foi que Balaão piorou, acendeu a ira de Balaão e espancou a jumenta com o bordão. Sabe o que a jumenta fez? Se deitou no chão. Parou a vida daquele homem. Aperto, estreito, para tudo. Nada anda. Não está dando para trás, mas por que não anda? Porque está na hora de entender o que o Senhor está falando com a igreja, amados. Cada um aqui sabe como é o seu relacionamento com Deus. Cada um aqui está sabendo se está no aperto, se está no estreito, ou se a coisa está parada. Está na hora de abrir os olhos e dizer assim: eu não posso mais me enganar, porque o Senhor tem algo bom para a minha vida e eu preciso entender e abrir mão daquilo que eu acho que é sedutor e que seria bem legal, mas não é isso que Deus quer para a minha vida. Não era isso que o Senhor queria para Balaão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta. Foi mais do que profundo agora. Abriu a boca da jumenta. Desde quando o jumento fala?
Mas o mais próximo é um papagaio falar com você, mesmo assim repetir coisas que foram ensinadas. Qual animal que fala com o homem, queridos? O Senhor precisou aí um extremo do sobrenatural para mexer com aquele servo amado, querido, que estava achando que estava fazendo a coisa certa, estava ali no prumo certinho, porque ouviu a voz de Deus, mas ele estava no engano. Ele foi seduzido. Não vamos nos seduzir. E aí a jumenta falou com ele, bateu um papo mesmo legal. E conversou tanto que Balaão respondeu, queridos. Se a jumenta falasse com vocês, o que vocês fariam? Eu ia ficar assim, misericórdia, o bicho falou comigo. Eu ia me assustar, na minha razão. Balaão estava tão encantado, estava tão no encantamento, que ele disse assim, sim, é verdade, você sempre andou comigo. E a Bíblia não mostra. E Deus vai colocar pessoas nas nossas vidas, queridos, que nós vamos dialogar com elas, e a gente vai achar que elas estão enganadas, porque quem tem a certeza sou eu, que eu quero ir pronto. E a jumenta ali insistindo, até que Deus... Obrigada, meu filho. Até que Deus abriu os olhos de Balaão. Ele diz aqui, então, o Senhor, verso 31, abriu os olhos a Balaão e ele viu o anjo do Senhor. Aí pronto, aí não tem mais para onde correr. Queridos, Deus trabalha nas nossas vidas em mistério. Aquele que estiver ligado no Senhor vai entender os mistérios de Deus. Então não vai precisar passar por aperto, por estreito, por parada de coisas da vida que não estão andando. E se chegar nesse nível, ele vai botar pessoas no seu caminho. Queridos, Deus usa não crentes para falar conosco. Usa. Quando você naquele contexto deveria estar manifestando a glória de Deus com suas atitudes, com suas palavras, Deus usa o outro que usa até uma frase da Bíblia, aí na sua mente você faz assim, era eu que devia estar falando isso, é quem está falando, um espírita. Deus usa o ímpio, Deus usa, não é ofendendo as pessoas não, mas a jumenta simboliza aquele que não tem a presença. Então aquele que não tem a presença pode ser usado para falar conosco. Quantas vezes, não estou chamando meu marido de jumento não, mas quantas vezes meu marido já foi instrumento de Deus para me chamar a atenção de uma coisa que eu estava ali na minha convicção e eu dizia, eita, Jesus está falando comigo através do bonitão. Queridos, a gente precisa ficar atento. E às vezes a gente tem pessoas que estão na presença, que falam conosco, mas a gente não dá credibilidade. Mas Jesus nos alertou sobre isso dizendo, aquele que é de Nazaré não é honrado, o profeta não tem honra na sua casa. Então muitas vezes dentro da nossa casa, mesmo a gente estando na presença, falando com o outro, a gente não é ouvido. Então a gente tem que entregar nas mãos do Senhor. Tem que entregar. E aí naquele momento o Senhor abriu os olhos de Balaão, como o Senhor fez com Paulo. Saulo de Tarso, Paulo, um grande instrumento nas mãos do Senhor. Da mesma forma que ele tirou aqui as escamas dos olhos, que abriu os olhos do menino lá do profeta Eli, que tirou as escamas dos olhos de Saulo, que depois ele foi chamado de Paulo. Assim o Senhor faz conosco. Agora, quando o Senhor tirar as escamas, enxergue, não resista. Se o Senhor bater na porta do seu coração, não resista. Se entregue, deixa Ele te conduzir, porque, queridos, é a melhor coisa. Uma vez, eu já ministrei dessa forma aqui. Diz que tinha um formigueiro, dentro de uma área fechada de mata, tinha um formigueiro assim, aquele formigueiro de roça que sobe uma torre assim, as formigas, vai saindo pela pontinha do formigueiro. Lá vem as formiguinhas, ó, descendo para procurar comida. E tinha uma pessoa observando as formiguinhas descendo e caminhando para o lado de lá. E aí tinha um negócio de um pedaço de bolo do lado de cá. E tá aí o cidadão, ó, com um pauzinho
e fazendo caminho para poder as formigas ir. O bolo está aqui, ele só faltava dizer para as formigas, o bolo está aqui, mas as formigas decidiram ir por aquele caminho. Assim é Deus nas nossas vidas, queridos. Deus, ele tem uma visão que a gente não tem, e quando a gente faz a escolha, pode ser a escolha errada. E ele está dizendo, eu estou mostrando o caminho. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Queridos, o caminho é Jesus. E se nós estivermos ligados nele, ele vai dizer assim, esse caminho está bom, pode prosseguir. Agora para aí um pouquinho, vira um pouquinho mais para cá. Nós precisamos ser norteados pelo Senhor. Mas às vezes a gente quer ser norteado pela nossa razão. Jesus, é até aqui que o Senhor vai comigo. Daqui para diante, pode deixar que eu resolva, porque eu sou competente. Até quando eu vou para a sala de aula, eu digo assim, Senhor, pela idade, não me deixe esquecer as palavras para poder não pagar o mico na frente dos meninos. Aí eu tenho que ir assim. Em tudo, queridos, a gente precisa depender do Senhor. Isso é honrar a Deus. O Senhor sorri, o Senhor se agrada. E quando ele abriu os olhos de Balaão, Balaão viu o anjo do Senhor. E aqui tem uma coisa muito grave. E eu vou ler para que a gente saia daqui impactado. Porque é tempo de abrir os olhos. É tempo de não andar mais no engano. Verso 32. Olha a sentença de quem ouve a voz de Deus e toma suas próprias decisões. Então o anjo do Senhor lhe disse, por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto teu caminho é perverso diante de mim. Balaão estava achando que estava numa boa, não era? Eu ouvi a voz de Deus, vou fazer isso. Mas o anjo está dizendo, seu caminho é perverso, seu caminho não é bom, seu caminho está errado. Porém a jumenta me viu, já 3 vezes se desviou de diante de mim, e se ela, presta atenção, e se ela se não desviara de diante de mim, na verdade que eu agora te mataria e deixava a jumenta com vida. Queridos, quando nós achamos que ouvimos a voz de Deus e tomamos as nossas próprias decisões por causa do encantamento, nós estamos selando uma sentença de morte sobre as nossas vidas. Isso é risco. E a morte pior que tem, queridos, é a morte espiritual. Porque se perde o quê? A conexão com o Espírito Santo. Então Balaão disse ao anjo do Senhor, meu Deus, eu pequei, que eu não soube que estava neste caminho para te opores a mim. Se agora parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. Arrependimento. Todo engano traz um processo, traz consequências, mas quando o Senhor, Ele permite a gente passar pelo aperto, pelo estreito, as coisas na vida estão paradas, bota uma jumenta, pessoas para falar conosco, a gente não ouve, o Senhor abre o nosso olho, porque Ele não quer nos perder, porque nós somos preciosos, nós temos valor, e Jesus disse, todo aquele que o Senhor me deu, eu não perdi nenhum, e a palavra se cumpre em nós, queridos. O Senhor nos ama de tal forma que Ele diz assim, eu não vou desistir de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende. Aceitar é outra coisa. Ele vai e te resgata. Coisa linda do Pai, né? Coisa mais maravilhosa. E aí ele disse, e disse o anjo do Senhor a Balaão, agora pode ir, porque você se arrependeu e você vai fazer exatamente o que Deus lhe mandar fazer. E para completar, eu queria que vocês, ainda com a Bíblia aberta, capítulo 23, eu queria que a gente lesse esse pedacinho para poder a gente encerrar em nome de Jesus. Capítulo 23 ainda de Números. Vamos pegar do 18. O Senhor me fez vir mais para frente, porque a gente sabe que Balaão foi chamado para amaldiçoar, e quando ele abrir a boca, eu só consigo abençoar. Mas tenta de novo, que eu já lhe dei tanta... Eu só consigo abençoar. Vamos lá. Verso 18 em diante. E alçou a sua parábola e disse, levanta-te, Balaque, e ouve, e inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandato de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar.
Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor Deus é com ele e nele, e entre eles se ouve alarido de um rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as de um unicórnio. Pois, vamos ler esse verso juntos? Pois, contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Vamos dizer novamente de forma diferente. Pois, contra mim não vale encantamento, nem adivinhação. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus? Queridos, Deus está dizendo nessa noite que a gente não pode se enganar. E que nessa noite você peça ao Senhor. Será que você está no aperto? Está no estreito? Está parada a situação? Alguém já falou com você e você não ouviu? Uma jumenta na sua vida? Deus nessa noite, Ele quer tirar as escamas dos nossos olhos, para que a gente veja exatamente, para que a gente não caia no engano, porque está escrito, contra o povo de Deus não tem encantamento e não tem adivinhação. Mas nós precisamos tomar posse disso para não dar legalidade ao inimigo e a gente viver no engano. Amém? Que Deus nos abençoe essa noite em nome de Jesus. E que se você sente a necessidade diante desta palavra, entende que você precisa de uma oração para se fortalecer, para não ficar sendo enganado, eu queria chamar meu pastor Erasmo aqui, meu pastor Magno, os dois. Ó, dose dupla, viu? A oração dos justos muito pode ser o efeito. Que você possa se colocar diante de Deus, vir aqui na frente mesmo, dizendo assim: Senhor, eu preciso ter certeza, porque essa situação está emperrada, está trazendo problema, está complicando a minha vida, eu preciso enxergar o que é e o que não é. E eu agradeço a oportunidade e passo a palavra para o meu pastor. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos orar. Esse é um momento muito importante, apresentarmos ao Senhor as nossas fraquezas, porque é Ele que é forte e Ele também vai nos fortalecer. Você que não veio, que não está precisando da oração, estenda suas mãos em direção a esses irmãos. Eu vou orar e o pastor Magno vai passar um óleo na testa de vocês. Amém? Pai amado, Pai querido, estamos felizes, estamos alegres, porque estamos diante da Tua presença e nós cremos no Teu poder e na Tua misericórdia. Sabemos que o Senhor está aqui. Ó Pai, o cetro do Senhor está estendido sobre nós e eu peço por esses irmãos que estão pedindo ao Senhor ajuda nesta noite, para que os ouvidos sejam abertos, para que os olhos sejam abertos e que eles possam enxergar o caminho e nunca se desviarem deste caminho, e que os ouvidos possam estar atentos para que possam ouvir a Tua voz. Pai, abençoa meus irmãos que estão precisando de uma ajuda, de um fortalecimento espiritual. Não deixa com que os meus irmãos, Pai, sejam enganados com falações que não agregam valores, mas que eles possam ouvir a Tua voz. Pai, nós cremos no Teu poder. Por isso clamamos em o nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina hoje e para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Amém.